sofrendo, pois o faraó atual daquele período não conhecia José, filho de Jacó, qual era o governador, pois ele tinha morrido. E assim o faraó não conhecia as coisas que José fez a favor do povo de Israel, o povo de Deus. Mas o faraó, ele castigou o povo. Ele brincava com as pessoas, dando mais trabalho, fazendo elas trabalharem cada vez mais. E uma vez nasceu um período onde as crianças do sexo masculino até os 2 anos de idade tinham todos que morrer. E a gente observa que quando o tema fala não fuja da minha vontade, a gente observa que Moisés, desde quando ele nasceu, ele estava fazendo a vontade do Senhor. E a gente observa que, assim quando a gente está dentro do ventre da nossa mãe, a gente já está fazendo a vontade dele. Porque é da vontade do Senhor a gente ter nascido, é da vontade do Senhor a gente ter sido gerado. E assim foi Moisés. Foi da vontade do Senhor Moisés ter nascido naquele período, naquela época. Foi da vontade do Senhor Moisés ser escondido por 3 meses. Foi da vontade do Senhor Moisés ser levantado como egípcio e depois voltou para o povo hebreu. E a gente observa que Moisés, ao passar do tempo, ele se encontra com o Senhor na sarça ardente. Ele se encontra com o Senhor na sarça ardente. E Moisés fala para o Senhor que ele é um homem eloquente, um homem com pesado de boca e pesado de língua. Nos tempos de hoje é uma pessoa gaga. E a gente observa que Moisés ele usou isso como um pretexto para não fazer a vontade do Senhor. E nos dias de hoje, muitas das vezes, cada um de nós coloca esses pequenos pretextos, pequenos empecilhos na nossa vida para que a gente não venha fazer a vontade do Senhor. Mas não é isso que Ele requer de cada um de nós. Como assim fala no tema, jovens, não fujam da minha vontade, assim para cada um de nós, que a gente não venha fugir da vontade do Senhor, muito menos do querer dele. Porque a gente sabe que quando Moisés deu ouvido à voz do Senhor, ele quis fazer a vontade do Senhor, ele foi tremendamente usado, foi usado para libertar o povo das mãos de Faraó e para tirar o povo de Israel do Egito, em sentido da terra de Canaã. E a gente observa que Moisés ele fez a vontade do Senhor, mesmo com o povo murmurando, tendo dificuldades, querendo sempre botar empecilho, querendo voltar para o Egito, mas ainda assim, Moisés fez a vontade do Senhor, Moisés deu o povo. Moisés, mesmo estando provavelmente todo dia, o povo murmurando na vida dele, ainda assim ele continuou perseverando ali. E a gente sabe que Moisés foi um instrumento de Deus para fazer o povo sair do Egito, para abrir o mar vermelho, para a água sair da rocha. E a gente observa que, assim é na nossa vida, quando a gente toma a decisão de fazer a vontade do Senhor, a gente tem que se entregar a Ele, porque, como eu louvei uma composição minha, eu escrevi ela na sexta-feira, de 17 de maio do ano passado, às 5 horas da tarde, estava voltando do trabalho no ônibus. E quando eu escrevi a letra desse hino, foi porque eu estava querendo fugir da vontade, estava querendo fugir da presença do Senhor. Porque eu sabia que cada vez que a gente se aproxima do Senhor, a responsabilidade vem. Ano passado, o pastor me colocou para ficar como ministro da igreja, e é uma grande responsabilidade. O pastor sempre no começo estava me cobrando, e eu observei que eu fiz a vontade do Senhor, porque mesmo escrevendo uma letra da música, que o título é Para Onde Fugirei, a gente observa que, com base no louvor, existe um salmo, na qual o salmista ele fala que onde ele for, o Senhor vai estar. Se ele for no céu, o Senhor vai estar. Se ele for lá no inferno, o Senhor vai estar. Nas profundezas, o Senhor vai estar. No fundo do mar, o Senhor vai estar. E assim o Senhor está vendo a cada um de nós, então que a gente não venha fugir da presença dele. Outro personagem bíblico é Jeremias. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor fala que Jeremias diz ao Senhor: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque ainda sou menino. Aqui, Jeremias usa a sua boca para falar que ele é apenas um menino. E assim ele tenta recuar da vontade do querer do Senhor. E quantas das vezes a gente fez isso? A gente fez algo para sair da presença do Senhor, para não querer fazer a vontade dele. Seja através da oração, através do louvor, através da palavra. Seja o momento da gente pensar e falar: eu não vou fazer mais isso, porque é difícil, é complicado. Mas a gente sabe que se a gente se humilhar aos pés do Senhor, se a gente perseverar na vontade dele, assim ele vai fazer, assim ele vai operar a nossa vida. Com base no tema, a gente vê: jovens, não fujam da minha vontade. E assim o Senhor fala para os jovens e para cada um dos irmãos, para que a gente não venha fugir da vontade do Senhor. Porque Ele tem escolhido a cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. A gente observa no versículo 5 de Jeremias, no capítulo 1, o Senhor fala para ele: antes que te formasse no ventre,
te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A gente observa como o Senhor falou para Jeremias que, desde a do ventre da mãe dele, o Senhor já tinha escolhido ele. E assim Jeremias tem feito a vontade do Senhor. Assim como cada um de nós, quando a gente está no ventre da nossa mãe, é da vontade do Senhor que a gente vem se nascer. Para hoje estamos aqui, podendo adorar, podendo glorificar, podendo exaltar, podendo bendizer o santo nome do Senhor. Mas que nessa noite a gente não venha fugir da vontade dele, mas que a gente venha se entregar, que a gente venha perseverar, para que a vontade do Senhor venha ser feita na nossa vida, para que a gente venha poder ser um instrumento, da mesma forma qual Moisés foi usado, da mesma forma qual Jeremias foi usado, que a gente também venha ser usado, mas que a gente venha dar ouvido à voz do Senhor, que a gente venha fazer a vontade dele, a todo instante, independente da situação. Se tem alguém do seu lado murmurando, duvidando do seu ministério, duvidando da sua chamada, ainda assim, se a gente perseverar, se a gente crer no Senhor, se a gente fazer a vontade dele, ele vai estar ao nosso lado, nos guardando, nos guiando, nos protegendo. A gente observa